Boa tarde, amigos. Hoje, 17... Ih, fiquei sem a data aqui. Dia 12/6/2020. Taboão da Serra, Brasil. Do Taboão para o mundo, né, Maurício? Hoje é outro dia da gente bater um papinho aqui e falar sobre as coisas de Taboão da Serra e Brasil. São Paulo, Brasil. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Machado. Obrigado aí. Bacana. Maurício, vamos lá. Hoje, dia das namoradas, eu estou com um ambiente diferente aqui, ó, com a cervejinha na mão para comemorar o meu dia. O meu lar aqui, hoje eu não estou com tema, não, eu estou no meu cantinho mesmo, mas está ali um AG de Antônio, e quando eu brinco com ela que é de Gislaine, mas não é Gislaine, é Gabriela, ela fica brava comigo, mas é ó, uma cervejinha para ela aqui, no meu ninho de amor, é o meu quarto aqui ao fundo, ó. E estamos aí hoje abrindo para o mundo o meu quarto. Bom, vamos lá, querido. Hoje, como a gente sempre fala de Covid, nesse início de bate-papo, Covid-19, infelizmente chegamos hoje ao número de 111 mortos em Taboão da Serra, um número assustador, né? 111 mortos. São 613 casos confirmados, né? Com confirmação de Covid. De 613, 111 mortos é um índice muito alto. Entra naquele papo que a gente já teve aqui, que tem muita gente que se trata em São Paulo e que acaba os exames entrando na contagem dos hospitais de São Paulo, né? Mas são 32 pessoas internadas e chegou a 40, 43, 44, e hoje são 32 pessoas internadas por Covid, né? E isso assusta bastante, né, essa situação. Teve um comunicado da secretária municipal de saúde, doutora Raquel Zaikainer, acredito, colocando que ia ter exames, né? Coleta de exames para diagnóstico de coronavírus em Taboão. Aí a gente fica imaginando que vai ser para todo mundo, mas não é. Não é sequer para as pessoas que têm os sintomas. Na realidade, você vai até o posto de saúde se você tem os sintomas, aí Taboão da Serra, estou falando, nas unidades de saúde. Chegando lá, eles fazem uma triagem. Caso você realmente tenha o quadro, eles vão te fazer a medicação e vão te mandar para casa. E manda você voltar a coleta para poder fazer o exame. Quer dizer, é uma loucura, né? O que se está fazendo aqui no Brasil ainda. Eu sou leigo, lógico, não posso falar como médico, mas o que a gente escuta é que os procedimentos corretos no mundo inteiro é que se fizesse, e o que foi feito lá na China, né? É que as famílias dos infectados se façam o teste em seguida. Mas, infelizmente, a gente sabe que os testes são caros, é caro para o particular, é caro para o Estado fazer, só que, neste momento, Maurício, não existe caro nem barato para o Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem como emitir moeda, como os Estados Unidos fez, como a Europa fez, como a própria China fez, emite-se moeda, compra-se os exames que têm que ser comprados e se faz o exame na população para conseguir diagnosticar as pessoas que têm e conseguir separar elas da sociedade. E, infelizmente, é o que ainda não conseguimos fazer em Taboão da Serra. E Taboão da Serra é só um dos municípios do estado de São Paulo que está aumentando a cada dia o número, né, de infectados, infelizmente. E, infelizmente, hoje a foto que está viralizando no Brasil inteiro é uma foto de um ônibus lotado, onde as pessoas estão com a mão para cima, todo mundo apertado dentro de um ônibus, no caminho, no caso, para o trabalho. Infelizmente, eu postei essa foto no meu Facebook e lá, infelizmente, fica claro que a população pobre do Brasil, com o seu CPF em mãos, está indo trabalhar novamente todos os dias, pegando ônibus lotado, transporte público lotado, sem condição alguma de se proteger desse vírus, porque não vai ser a máscara no rosto
que vai proteger essa turma toda, não. Infelizmente, se o povo está pensando que está protegendo o seu CPF ao usar simplesmente a máscara, Machado, realmente a situação continua crítica, né, relacionada ao Covid-19, porque se você for ver, nós ainda não atingimos o pico, né, da chamada curva, né? Então, eu acredito que, eu acho que estão voltando às atividades até muito rapidamente, né? Pelo que a gente tem observado. Taboão da Serra, segunda-feira, já vai ser classificado num segundo nível aí, e vai começar o início da abertura de comércio, de alguns comércios não essenciais. Então, e a gente está vendo que Taboão da Serra pulou de 98 casos para 105 casos, e depois para agora 111 casos. Né? Então, ainda está no ascendente. Né? Então, eu acredito que há uma pressão muito forte aí econômica, né? Uma pressão política, para que os prefeitos e o Estado já comecem a tomar decisões de voltar ao normal na questão aí da movimentação nos municípios e no Estado, né? Acredito que é mais uma pressão política e econômica, política porque tem um embate aí com as forças federais, né? O governo federal, que é contra o isolamento, e, por outro lado, também os empresários estão desesperados para abrir o comércio. E aí eles não querem saber, igual você falou aí, a foto que está viralizando, que é a foto do ônibus lotado, que as pessoas segurando o balanço lá de pé, né? Isso aí não adianta máscara, não adianta nada, porque as pessoas estão, na verdade, no ônibus, do jeito que você relata, estão se tocando, estão praticamente se cumprimentando, né? Um do lado do outro, respirando ali, nariz na boca, boca no nariz, né? Então, o que adianta a máscara, né? Então, a máscara é mais para você andar na rua sozinho, ou você está no veículo, né? No veículo, às vezes, nem precisa usar, eu acredito, né? Mas essa situação aí ainda é crítica para as decisões que estão sendo tomadas. E lá na Europa, alguns países como Espanha, né, e a Itália, eles resolveram abrir a economia e depois tiveram que voltar atrás. A Espanha voltou atrás, os dirigentes pediram desculpa à população por conta da questão o próprio primeiro-ministro da Inglaterra também, né? Ele se desculpou com a sociedade por ter, primeiro, menosprezado o tamanho do problema, né? E depois ele mesmo pegou o Covid e aí teve que conscientizar-se, porque ele mesmo contraiu o vírus, né? Então, eu acho que nessa hora tem que ir pela ciência, tem que ir pelos especialistas, os sanitaristas de saúde pública, né? Essas pessoas que têm que ser ouvidas, né? Não a economia, sei lá, aumenta mais 3 vezes do auxílio emergencial, aumenta em vez de 600 para 800, para R$ 1.000, e deixa a população no isolamento, né? Mas me parece que o pessoal está preferindo, como você disse aí, arriscar o CPF, né? Então, o CPF, se quebrar, já era, né? O CNPJ ainda tem um jeito, né? De você negociar, de fazer um refis, né? Agora, CPF, não. Inclusive, dou um testemunho aqui, eu trabalhei na noite de quinta para sexta, né, para hoje, trabalhei eu sou servidor público, né, trabalhei na prefeitura, lá no cemitério, meu plantão é lá, e 4h30 da manhã chegou lá uma filha, né, com 3 familiares lá, para pegar a autorização de sepultamento do pai. E aí, assim, o caso é insuficiência respiratória e Covid-19, entendeu? É escrito as duas coisas. Então, foram lá 4h30 da manhã. Talvez esse caso nem entrou nessa lista que você divulgou agora, às 17, talvez divulgue amanhã. Eu não tenho essa informação se esse caso já é divulgado no 111 de hoje, ou já conta para amanhã, né, ou segunda-feira.
Mas, assim, estão acontecendo mortes, tem gente ainda que não quer acreditar. E, agora, o que acontece em Taboão? Está chegando pessoas do HC, está chegando pessoas do ICESP, de outros hospitais, né? Da Grande São Paulo e da capital, para sepultar aqui, porque é morador da cidade, estava se tratando em outro lugar. Então, talvez também, como nós já comentamos antes, por conta disso que tá bom, tem aquela diferença, né? Que está dando em torno de 15% dos confirmados está indo a óbito, né? Por conta desses que chegam, só é registrado o óbito aqui, né? Às vezes nem entrou como contaminado, né? Então, tem isso em Taboão também. Maurício, teve uma queda aqui, ficou meio que sem finalizar, mas não tem erro. Só para colocar para você que o Bolsonaro pede a apoiadores que invadam hospitais de campanha para checar se existe realmente o número de internados na cidade ou, no caso, né, nos hospitais de campanha, que está sendo divulgado. Eu fico louco, falando, qual é o prefeito que não gostaria de colocar que no seu hospital de campanha ele tem 45 vagas e só tem 30, eu falei hoje, 32 internados em Taboão da Serra. Esse é o maior desejo do prefeito, é falar, eu só tenho 15 pessoas internadas no momento. Graças a Deus, estamos superando o Covid-19 aqui. Só que é um número oficial, os médicos estão lá dentro, os funcionários públicos, os servidores municipais, que a gente vai falar na sequência aí. Os servidores municipais de Taboão da Serra estão lá dentro. Ele não consegue mentir. O prefeito, por mais que ele consiga, quem atende para o prefeito, embora ele seja um médico, prefeito do PSDB, um prefeito da direita, né? Da nossa direita golpista, porque agora a PSDB parece que é a oposição ao que se faz no Brasil pela direita. Então, se o Dória é chamado de comunista pelos bolsonaristas, a gente fala, poxa vida, né? Era Bolsodória. Aí os números que o Bolsodória comunista fala sobre a Covid são mentirosos porque ele é comunista. Agora eles inventaram mais uma. O Dória está fazendo acordo com os comunistas da China, então os números que acontecem aqui em São Paulo são inflados para ele ganhar mais. Quer dizer, é uma idiotice tão grande e tão difícil de dialogar com as pessoas assim. Um presidente se senta numa bancada, vai fazer uma live como a dessa que nós falamos, nós estamos aqui, somos petistas, não fazemos segredo nenhum, somos de esquerda, portanto, temos as nossas bandeiras, temos as nossas diferenças com o PSDB é governo em Taboão da Serra, e em nenhum momento aqui nós falamos de saúde pública do município de Taboão da Serra todos os dias. É ela que nos informa que tem 111 óbitos em Taboão da Serra, ela nos informa que tem 32 casos de pacientes internados por Covid. Não é internamento geral, gente. Infelizmente, o pessoal está confundindo tudo. Eles acham que todos os 32 que estão internados é de Covid. Não, os 32 que estão internados por Covid têm esse nome. Quem está internado por câncer, quem está internado por pressão alta, quem está internado por qualquer outra coisa, não entra nesse caso dos 32 internados. Só que isso a gente nem precisa falar para os nossos, né, Maurício? Só que, infelizmente, essa guerra da informação que, infelizmente, está acontecendo no Brasil é uma guerra da informação que quem perde é a própria população que está sendo desinformada e está repetindo essas mentiras. Eu estava olhando uma curva de Covid que é divulgada pela imprensa, esse aqui é coronavírus.com.br, ele coloca que no dia 8/6, nós tínhamos 32 mil novos casos confirmados. 32 mil novos casos. E quando você volta para o dia... Deixa eu ver aqui no mouse. Ele volta para o dia 10, seria um dia depois, 30 mil casos confirmados. E quando a gente desce do dia 10 para o dia 11, teve 6.570 casos confirmados. Agora, veja, isso no Brasil, tá, Maurício? De 809.392 casos confirmados, em 3 dias desceu casos confirmados de praticamente 30 mil para 6 mil. E aí a gente vai ver na imprensa que o problema, na realidade, não está que baixou a curva.
A curva, quando você olha que ela baixou de 30 mil para 6 mil, pô, a gente toma um susto. Graças a Deus, a guerra contra o coronavírus está sendo vencida pelos médicos, pelo SUS, pelos particulares. Só que, na realidade, não é essa a realidade. A realidade é que está se fazendo exames para se confirmar os casos de coronavírus. E hoje está sendo noticiado por toda a imprensa que os hospitais não têm os testes para fazer em ninguém. E isto está sendo coordenado lá por Brasília, porque se o SUS não mandar a quantidade que os municípios precisam, que os estados precisam para fazer os exames não vão fazer. Então, a gente vai ter a falsa sensação que os números demonstram, você cai de 30 mil em um dia para 6 mil em 3 dias depois, tem coisa errada aí, né? Mas, desculpa aí tá falando, mas dentro do que você falou, né? Essa confirmação de casos, quando ela cai dessa forma, ela causa uma mentira na sociedade. E, infelizmente, a gente está tendo que lutar contra os bolsomínios que espalham essas mentiras como verdade fosse. Incrível, né? Existe uma guerra. Eles fazem uma guerra cultural da informação, né? Só que eles fazem com a habituada fake news deles, né? Eles não têm um argumento científico técnico para justificar as coisas, então eles inventam. Então eles criam outra teoria e inventam, né? Então fica uma disputa esquizofrênica, uma coisa esquisita, né? Então, e pior que parte da população acaba abraçando esse discurso, né? Porque o poder do Estado, inclusive, bom que as pessoas saibam, né? O genro do Silvio Santos é o que vai agora para o Ministério das Comunicações, que foi recriado, né? Para agradar mais um amigo aí, né? Então, eles têm o poder de comunicação e o cargo que ocupa, né? Presidente, ministro, secretário nacional, são cargos de grande repercussão. Ou eles têm ciência disso e estão utilizando conscientemente para dividir a população na ideia, na opinião, né, nas suas narrativas, ou eles são os perdidos totais. Mas eu já não acredito mais que eles são imbecis, perdidos. Eu acho que eles têm um plano e a estratégia que eles utilizam para atingir esse plano é essa mesmo. É uma coisa terrível, uma coisa inimaginável para nós, que somos racionais, entendeu? Para nós é um negócio inacreditável, mas para eles não, para eles é normal. É uma disputa normal da narrativa, da opinião. Tanto é verdade que um percentual da população acredita mesmo que a Terra é plana, né? E o ministro lá da Ciência e Tecnologia não vem desmentir. Então é um governo que a gente fica até sem saber como discutir, né? É um negócio complicado. Mas, olha, eu acho que a questão do coronavírus é uma coisa muito séria para a gente ter um governo como esse no comando, viu? É triste demais. Politizar, né? Não é momento para a gente politizar esse assunto. Nós, da esquerda, não estamos politizando, nós estamos conscientizando de Exatamente. que devemos respeitar a ciência, que seriam os médicos que se tornam cientistas, porque cientista médico é um médico. Quer dizer, cientista na área médica são médicos que aprofundam os seus conhecimentos e se tornam cientistas, cada um na sua área, né? O Drauzio Varela, ele não é um cientista, ele é apenas um médico, mas pelo seu profundo conhecedor, pelo seu saber na área, ele coloca com muita clareza: estamos no pior momento da pandemia de coronavírus. E nesse pior momento, nós estamos abrindo o comércio, nós estamos abrindo os shoppings, nós estamos lotando os ônibus. Quer dizer, o erro é muito grande e dito por quem? Não é por mim, Machado, não é por você, Maurício. Quem está falando isso é Drauzio Varela, um dos grandes médicos, um médico respeitadíssimo no Brasil e no mundo, pela sua postura, pela sua ética, por falar o que pensa e não a palavra de um instituto ou de uma indústria química. Ele não está aí fazendo propaganda de medicamento em seus canais pessoais ou na internet.
Na realidade, Maurício, a gente sempre bate um papo sobre o corona, é difícil não falar, a gente já está aqui há 20 minutos falando de corona, e na realidade é essa vontade de desabafo, e infelizmente as notícias que o Bolsonaro, por exemplo, cria todos os dias, né? Dele e dos seus ministros a respeito disso. O que eu queria colocar é que o máximo de casos confirmados que nós tivemos, casos novos, né, confirmados, foi 33.274 na data, quer ver, dia 29 do 5, foi o auge. De lá para cá, ela caiu, ela veio para, quer ver, 16 mil, depois 15 mil, depois voltou a subir de novo, atingiu o pico novamente agora no dia 9 de exames novos, né? Em um dia, 32 mil. E agora está aqui embaixo. Não significa que amanhã não vai aumentar, mas na realidade o grande problema é essa falta de exames, né? Mas isso é um assunto para a gente bater um papo novamente na segunda, né? Vamos virar a página aqui desse assunto coronavírus. Antes, eu vou pedir para os nossos amigos aí compartilhar a live, lembrar que as pessoas veem esse vídeo em horários diferentes, normalmente em 24 horas, 48 horas, o pessoal ainda está vendo essa live. Então, pedir para os amigos compartilhar, é uma forma da gente chegar com esse vídeo a mais pessoas, né? Fazer o meu agradecimento aqui à RNBC, que é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que eu venho pedindo doação, e graças a Deus o pessoal tem entrado na página deles e fazendo doações, faz com que eles consigam ajudar mais pessoas na nossa região e ajudando inclusive fora. A Benfeitoria Biblioteca de Giane Firmino, que é a base aqui, tem uma biblioteca comunitária aqui no Marizal, na realidade no Catanduva, né, no Olinda ali, e os organizadores da vaquinha comunitária é o Coletivo IFE, o Coletivo Luar, o Bloco do Beco, o Coletivo Passo à Frente, o Sarau do Binho. Que saudade de ir no Sarau do Binho, Binho. Um abraço para você. Biblioteca Comunitária de Giane Firmino. Mandar um abraço para a Cristiane, minha sobrinha, que trabalha lá e faz um trabalho maravilhoso. Bom, eu gostaria também de mandar um abraço aí para o Bruno, para a Maria José, para a Gislaine, minha esposa, para a sua esposa Lilian, que está aí também do seu lado, né? E com certeza te dá uma força nos dias difíceis, né? Durante bastante tempo. Eu já estou com a minha esposa há 31 anos. Lilian Guedes. 14. Minha esposa Gislaine, cara. E a Maria José, amiga da gente. José Alves entrou aqui mandando um boa noite. Aí, já estamos à noite, ó. 17 horas e 27 minutos, e o nosso querido José Alves já está mandando uma boa noite para a gente aqui. Vai estar com a gente aqui batendo um papo em breve. Só ele marcar o dia para a gente bater um papo, uma figura conhecida aqui no Parque Pinheiros, já foi pré-candidato a vereador aqui também, né? Maurício, nosso presidente municipal de Taboão da Serra, do PT, do Taboão, né? E eu gostaria de saber, Maurício, de você que é servidor, né? Para mudar o tema aqui e a gente ver se consegue falar de Taboão, tem aí duas coisas. Né? Antes, quero mandar um abraço para o Oderlan, quero mandar um abraço para o Sérgio. Se você souber como o Sérgio está, dá um comunicado aqui para os amigos, né? Que é o nosso pré-candidato também a vereador em Taboão da Serra, e estava internado. Então, quando você for falar aí, por favor, você fala como ele está. O Oderlan entrou na live ontem, participou e avisou que estava melhor, então a gente ficou feliz. Ontem eu dei o problema que um amigo da gente, o Edson, jovem, trabalha na Simpal há muitos anos e sofreu um acidente de trabalho, Maurício. Ontem uma peça, infelizmente, lá é uma empresa que tem reclamação grande há muito tempo de acidentes de trabalho. Então vai aqui um chamado, né, aos sindicatos da região e os sindicatos que atendem essa área para ficar atentos com o que acontece ali dentro, porque existe muita reclamação de acidente de trabalho lá dentro. Desta vez, o acidentado é um amigo, né, o Edson. Eu tenho o rostinho dele no meu WhatsApp aqui a vida inteira, todo dia eu vejo, tem a foto dele do casamento dele, né? Se casou ano passado na minha tela de computador, do meu WhatsApp, no meu celular, na realidade, e ontem ele sofreu um acidente grave,
foi parar no FAME, ele está internado, aguardando para ver se os médicos vão poder operar ou não, mas é um acidente de trabalho, né? Estou falando dele para mandar um abraço, estimar melhoras, mandar um abraço para a Silvia, a mãe dele, e dizer que ele está, sim, em nossas orações, e a gente está aqui torcendo para que a coisa se resolva. Na realidade, acidente de trabalho grave, e a gente tem aí a informação que acontece mais vezes. E, infelizmente, no Brasil inteiro, o número de acidentes de trabalho está aumentando, porque os sindicatos não têm mais a mesma força que tinha junto às empresas. Então, o trabalhador, gente, quem está nos escutando aqui, o trabalhador tem que entender que o sindicato é a parte mais importante do emprego dele. Por incrível que possa parecer, isso para muitas pessoas, viu, Maurício? O sindicato é a pessoa, é o advogado seu dentro da sua. Isso é verdade, viu, Machado? O sindicato é muito importante mesmo para ver as condições de trabalho aí no ambiente das empresas, né? Para, inclusive, evitar acidentes de trabalho, né? Inclusive, tem que ver se está instalada a CIPA, né? Lá na Simpal, porque tem uma série de coisas que é feita, né? Relacionadas ao trabalho, que tem que submeter aí a empresa, né? Comunicado, quer dizer, não tem mais Ministério do Trabalho, né? Agora é Secretaria Nacional do Trabalho, mas tem que comunicar a Previdência, tem que comunicar uma série de órgãos aí o acidente de trabalho. Como nós temos aí o nosso companheiro Marcelo Mendes, que é dirigente sindical, ele é diretor da subsede do Sindicato Metalúrgico de Osasco e região, aqui no Taboão, e ele deve estar tomando aí as informações e as providências para que o trabalhador tenha toda a assistência da empresa e do sindicato também, né, dentro das possibilidades do sindicato. Que nesse período aí que nós estamos, os sindicatos perderam mesmo, perderam importância institucional no sentido do direito mesmo, né, porque como vários direitos dos trabalhadores foram flexibilizados, né, e com esse governo que nós temos aí de Temer para cá, a ideia é o negociado sobre o legislado sem a participação do sindicato. Então, o que acontece? O trabalhador, uma minoria, eu acho que uma minoria acha que consegue negociar diretamente com o patrão, né? Mas isso a gente sabe que não é possível, porque o trabalhador, nessas duas partes aí, é o lado mais fraco. É por isso que na Justiça do Trabalho tem a figura do hipossuficiente, que é a Justiça do Trabalho é uma justiça que ela, vamos dizer assim, que ela pende para um lado. Por quê? Porque ela pende para o lado do hipossuficiente, que é o trabalhador, que é o lado mais fraco da história. Vai seguir a legislação, etc. e tal, mas sempre com um olhar mais especial para o trabalhador, que está, né, subordinado, né, ao patrão. Então, a gente está num momento muito difícil na questão da defesa dos trabalhadores. Isso é claro, né? E esse governo que ganhou a eleição em 2018 e até depois do golpe de 16, a ideia é justamente essa: enfraquecer os trabalhadores, enfraquecer suas instituições, enfraquecê-lo enquanto classe, né? Tentar individualizar os seus problemas no trabalho, quando, na verdade, o problema é coletivo, não é individual. Porque, de repente, o cara te dá um agradinho ali e resolve o seu problema. Mas o problema do trabalhador numa empresa ou no próprio serviço público, às vezes as condições de trabalho de um não é de uma classe, é de uma categoria que sofre o mesmo problema, as mesmas más condições de trabalho ou não. E aí o sindicato, uma associação de trabalhadores é que vai lutar de forma coletiva e sem precisar expor diretamente o trabalhador no enfrentamento com a empresa, o patrão, etc. Né? Por isso que tem o dirigente sindical, por isso que ele fica afastado, por isso que ele tem garantia de emprego enquanto tiver o mandato, para ter a liberdade e a autonomia
de trabalhar a favor do empregado, do trabalhador, enquanto estiver ali naquela empresa, e ele também enquanto dirigente. Então, eu sou uma pessoa totalmente favorável ao fortalecimento do sindicato. É, a contribuição sindical que se tinha, né, e se perdeu. Eu que sou um cutista, eu sou um sindicalista, sim, mas sou um cutista. Mas a CUT nunca defendeu ter essa contribuição sindical permanente. Ela sempre teve uma linha de fazer a luta com os trabalhadores e ganhar a confiança dos trabalhadores, e daí, com a consciência dos trabalhadores, levar eles a contribuir para manter a sua representação. É um caminho mais difícil de ser trilhado, mais fácil é cair lá a contribuição, né? Mas esse foi o caminho que foi escolhido pelos sindicatos cutistas e esses mais de consciência de classe em geral, né? Então, eu sou super favorável, entrando nessa seara um pouco do sindicato, é o fortalecimento do sindicato. Até porque, né, viu, Machado, aqui em Taboão, enquanto servidor público, eu já fui dirigente sindical, diretor financeiro do sindicato municipal, e a gente enfrentou algumas batalhas, ganha umas, perde outras e tal, mas é do jogo. E o que nós estamos sofrendo agora enquanto servidores, que o prefeito acabou de aprovar na Câmara Municipal, eles ficaram um tempão aí, os vereadores, né, contando suas histórias tristes e tal, para convencer o servidor e convencer o cidadão que é uma boa ideia deixar de fazer a contribuição previdenciária do servidor, a parte patronal, até dezembro desse ano, por conta de crise, falta de recurso, etc. É bom informar também que hoje Taboão da Serra está recebendo aí 8 milhões de reais daqueles 33 milhões e meio que foi prometido pelo governo federal. Foi aprovado no Congresso e já está chegando a parte de Taboão da Serra, em torno de 8 milhões de reais. O governo diz que não é o suficiente, mas dá uma desafogada e tal, né? Mas, assim, o que está acontecendo? O prefeito já vai deixar de repassar 2 milhões e meio, mais ou menos, por mês, da Previdência. Os vereadores lá foi 8 votos a 3, que o nono voto é do presidente, né? Mas o presidente também seria favorável, o presidente da Câmara, o Paulinho, né? Então, assim, como a gente já tinha falado antes, o governo tem uma maioria pesada na Câmara, ele tem 10 vereadores na base, né? E a votação foi 8 a 3, no seco, né? Então, foi aprovado. A Taboão Prévio vai ficar descapitalizada em quase 50% da sua contribuição mensal. Isso gera alguns prejuízos a curto prazo, que deixando de contribuir, a Taboão Prévio deixa de ter esse recurso para aplicar, para garantir no futuro. E também, deixando de receber, ela tem que resgatar recurso que está aplicado para completar o pagamento da folha de proventos mensais, né, dos aposentados atuais e dos pensionistas atuais, que é em torno de 1.500 pessoas, né, entre aposentados e pensionistas. Então, é 2 prejuízos, na verdade, né? E tem outro ponto que eu queria aproveitar para abordar, que a gente já tem, o nosso tempo oficial já passou novamente, mas vamos lá. A gente combinou de começar um pouquinho antes, né? Aliás, terminar um pouquinho antes e a gente sempre não consegue. Na realidade, eu acredito que deve ser sobre o aumento salarial dos servidores públicos municipais, ou você chegou a falar a respeito disso na hora que eu caí no ar? Acho que não, hein? Servidor municipal, você é servidor municipal, você quer aumento? Você precisa de aumento? Foi criada uma lei em 2019 que deu 9% ao servidor, reposição inflacionária, contando só aquele ano vigente, foi 5% da inflação mais 4% real, porque ele não faz a conta passada, né? De 2013 para cá ele não faz a conta, que a perda foi de 48%. Mas veja bem, seguindo a lei, o prefeito teria que ter pago agora, dia 31 de maio,
os 4,38% de reajuste anual. É reposição inflacionária anual, entendeu? Tem uma lei municipal que isso é automático, igual ao aumento do salário mínimo. Seria automático esse reajuste inflacionário, né? Aí ele alegando essa questão da falta de recurso e querendo aprovar essa medida de não pagar a contribuição previdenciária, está segurando esse reajuste. E até o momento não se tem oficialmente uma declaração do prefeito dizendo se vai fazer isso no final de junho, se vai fazer isso dia 15 agora, segunda-feira, entendeu? Então, o servidor está na expectativa. Vez do Maurício ficar congelado. Não sei se ele está congelado porque nós caiu já a internet dele, ficamos né? 8, Então 10 vamos anos falando aqui, até ele voltar. E- Infelizmente, os servidores municipais, né, Maurício, perde sempre, e a cada desculpa que o prefeito de plantão tem para atrasar o aumento, eles acabam atrasando, né? Eu estava falando naquela hora da segurança do trabalho, e, na realidade, está interligado com essa questão do aumento salarial dos servidores municipais. Quando acontece de... Então, eu tinha falado da questão sindical e essa questão do aumento salarial, que tem muito a ver, a gente está aguardando o posicionamento do prefeito, né? Se ele vai fazer isso agora na segunda quinzena de junho ou se ele vai fazer isso no final do mês. Outra coisa que o servidor também tem reclamado é que o cartão alimentação que é pago aos ativos, que esse mesmo prefeito já cortou dos inativos lá em 2017, ele pagou um valor, né? Eu estou falando aqui do cartão alimentação também, que é uma outra situação do servidor aqui. Eles recebiam 239, não, R$ 239 do cartão alimentação, que é um tipo de cesta básica, né? Em crédito. E aí, esse mês, agora veio menos, veio R$ 225, e a prefeitura também não se manifestou oficialmente para dizer o que foi que aconteceu. Se foi algum erro, algum procedimento administrativo, algum desconto indevido, entendeu? A prefeitura, o recursos humanos da prefeitura não deu nenhuma explicação sobre a redução do cartão alimentação de R$ 237 para R$ 225. Em vez de reajustar para cima, reajustou para baixo. Entendeu? E o servidor também está meio perdido. Na hora de abaixar, eles são perfeitos. Aí a matemática funciona para eles. O problema é na hora do aumento. Sempre Olha, assim. Eu fiz uma enquete entre quase 100 servidores, né? A gente tem um grupo de servidor, mais ou menos organizado, que dialoga, né? Eu fiz um questionário, um formulário, um Google formulário, fiz 3 perguntas lá, e uma delas, né, eu perguntei ao servidor se ele acreditava que o prefeito ia pagar o reajuste salarial, né? Ou se ele não ia, ou o que o servidor achava. 86% acha que ele não vai pagar. Você vê como ele está sem crédito, hein? Entre os servidores. Nós estamos há 6 meses do final do mandato dele. Ele não pagou durante esse período de 8 anos de mandato, não seria agora, faltando 6 meses, que ele vai dar essa sopa para o funcionário, né? O servidor precisa ficar um pouquinho mais esperto. Mas está, né? Se 86% acredita que ele não daria, então ótimo que o servidor está esperto. Outra pergunta que eu fiz nessa enquete é se o servidor acha que essa não contribuição do recurso previdenciário patronal Taboão Prev é um calote ou não. Mesmo sendo até dezembro e depois vai pagar, que não é ele que vai pagar, é outro prefeito, né? Porque vai ser só em 2021. Aí também, né, nessa pergunta, 92% dos servidores, quase 100 servidores questionados e responderam as perguntas,
92% responderam que é calote. Então, o que a gente vinha falando se confirmou aí no imaginário do servidor que é calote. É um Sim. calote de maio a dezembro, que não vai ser pago, embora possa vir a ser negociado e pago depois, vai ser em 60 parcelas, e não por este prefeito, sabe, pelo próximo, que pode ser o pré-candidato aí, o professor Odelan, né, que vai ter que negociar essas 60 parcelas de recurso previdenciário que a prefeitura vai ficar devedora, né? Negócio complicado. Bacana. Eu E sempre ofereço aqui, ó, um cafezinho quando a gente está chegando no final, a esposa traz um cafezinho. Hoje, dia dos namorados, ela quer me ver meio bêbado, ou um pouquinho alto, pelo menos, porque eu estou aqui na geladinha, que eu vou oferecer a todos os nossos amigos, né? Por favor, gente, lembra de compartilhar e lembra de tomar uma cervejinha com as namoradas, com os namorados hoje. Hoje nós merecemos. Segundo a minha esposa, eu ando merecendo, Maurício. Espero que você receba a sua da Lilian também. Mas é isso. Hoje é dia da cerveja. Hoje é dia da cerveja. Aqui a gente não pode parar de falar. Eu não sei se o Maurício está no ar, então eu vou precisar retomar a palavra aqui e aguardando ele voltar para o ar. Agora aqui, ó, gente, para quem não assistiu o início da live, esse é o meu ninho de amor, o A é de Antônio, o G é de Gislaine, e é o meu ninho hoje, estou transmitindo diretamente daqui do meu ninho e tomando uma cervejinha entregue pela minha querida Gislaine. Hoje a gente está com grandes problemas, né? Na internet aqui em casa, e ele acabou de ter um probleminha na dele também. Jerusuel aqui mandando uma mensagem para a gente, está entrando atrasado? Não esquente, Geru. Aqui as pessoas assistem a nossa live com 24 horas passadas, às vezes com até mais tempo. A minha está aparecendo, né? Então tá bom. E a minha esposa veio aqui me falar que a internet está travada. Na realidade, deve estar travada. Ou a dela ou a do Maurício, que ainda realmente caiu aqui e não voltou. A Maria José está colocando aqui, bem merecida, a geladinha e um cafezinho também. Quem não tiver a geladinha, toma um cafezinho aí, que a gente está feliz. E hoje foi um dia que tem muita coisa acontecendo. Infelizmente, a gente não consegue dizer que está tudo normal. A cada dia que passa, o Bolsonaro consegue nos surpreender para pior, né? A aliança dele com o Centrão, eu acho normal, não tem como ele fazer um governo de direita e não se unir ao Centrão, que é todo, ou praticamente, em grande maioria, de direita. Então, quando o PT governava, era obrigado a se unir ao Centrão. Hoje a direita está, a extrema-direita, né? Os fascistas estão no poder, e ela é obrigada a governar com o Centrão, e eu não acho errado ela governar com o Centrão. Eu apenas entendo que o normal está acontecendo, que eles estão dentro do governo porque eles estão, sim, bem representados nesse governo, e sendo assim, é normal a aliança de Edir Macedo com o Bolsonaro, é normal o Valdomiro estar aliado ao Bolsonaro. No passado, o Centrão esteve aliado ao PT. Então, eu não posso achar errado o Centrão estar aliado a Bolsonaro. Isso é uma coisa que acontece em todos os governos do mundo, né? Não é esse o problema. O problema é as bandeiras, que, infelizmente, quando era o PT no poder, a gente conseguia puxar o Centrão para bandeiras da esquerda, para bandeiras de centro, para bandeiras que a humanidade tem como corretas. Então, era muito mais simples. Mais uma cervejinha. E mais bonito o centro ao nosso lado. Quando o centro nos puxava para a direita, nós tínhamos a caneta para segurar o centro no seu lugar, como centro, e não como extrema-direita, né?
O Maurício está voltando aqui, né, Maurício? Não tem erro. Meu Hoje a telefone internet. apagou do nada. Não, aqui a internet também está com Apagou do problema nada aqui. meu telefone. Não, deve ser da região. E eu estava comentando aqui a respeito dos problemas da união do Bolsonaro com o centro, que é uma coisa normal. Acontece, o PT governou com o centro, só que nós puxávamos o centro para a esquerda. Agora, a direita está no poder e o centro vai governar, sim, com o Bolsonaro, porque ela está tranquila. O centro, infelizmente, é mais para a direita do que para a esquerda. Nós puxávamos ela para o lado da coisa certa no Brasil. Agora, o Bolsonaro está nadando de braçada com a direita e com esse centro-direita do Congresso, e aí a coisa acontece, né, Maurício? Não tem muito o que se fazer. Vou abrir aí para suas considerações finais, a gente já está com 45 minutos, e a minha internet também está complicada, então é melhor a gente não forçar a barra hoje. E se tiver algum outro tema aí para falar, fique à vontade, senão vamos para as considerações finais. E segunda tem mais, 5 horas, segunda-feira, a gente tem mais um papinho para bater aí com os amigos. Agradecer a presença do Jerusuel e de todos os companheiros aí que nos acompanham diariamente, né? Grandes amigos. Obrigado, Machado. Obrigado aí por dar esse espaço aí para a gente passar as informações aí relacionado à conjuntura e aos servidores municipais, né? Que está acontecendo várias coisas aí por conta dessa pandemia, a calamidade pública que é declarada, né, para questão de recursos financeiros e tal, e a gente também está pagando uma parte, né, como eu relatei aí, relacionada à Tabomprev, Previdência Municipal. E também estamos pagando, porque até agora não veio o reajuste anual, né, a alegação é a mesma, mas eu pessoalmente agradeço o espaço, né, você poderia muito bem estar fazendo aí sozinho, com os convidados tá, e compartilha esse espaço com a gente agradece muito. E agradecer os companheiros que nos assistem aí, prestigia, né? E que depois a gente sabe que esse espaço, essa live é repercutida, outras pessoas ficam sabendo. Ontem mesmo ontem eu fui lá na região do Santo Onofre, encontrei uma amiga lá, que inclusive é ex-assessora de um ex-vereador do nosso partido aí, e ela falou que nos assiste. Ela não significa que vai fazer campanha nem nada, ela acompanha os informes que a gente passa. Então, eu acho que é importante isso, né? E agradecer mesmo. Muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana a todo mundo aí, e você também, e tenhamos um dia das namoradas aí. Sim, hoje é dia das namoradas. Não pode ir para o cinema, não pode ir para o restaurante, não existe motel. Então, meninos, todo mundo em casa, todo mundo protegido. Lembra que aí não precisa de máscara. Já avisei minha esposa dentro de casa, eu não preciso de máscara, então não venha com essa. E agradecer todo mundo, porque o pessoal realmente, Maurício, é um sucesso esse bate-papo nosso. É um sucesso porque aqui é um tempo de fala, né? Um bate-papo tabuão é um tempo de fala, é um tempo que nós da esquerda conseguimos bater um papo entre nós e também com a população de Taboão da Serra. Assim como tem um espaço, o PT na sua casa, né, que o Oderlan está apresentando e conversando num primeiro momento, com os pré-candidatos do Taboão, mas já falou com o deputado Alencar Santana, já falou com a professora Márcia e com mais convidados, né? Agora teve essa paradinha essa semana, porque ele está com problema de Covid, mas se Deus quiser, a semana que vem ele estiver melhor, já vai continuar com o PT na sua casa, também batendo papo com mais pessoas, né? E é um espaço para a esquerda bater um papo e esclarecer pontos que, infelizmente, a imprensa não consegue trazer. Quer dizer, dar voz a nós de esquerda que temos um pensamento e que temos uma forma de agir, que temos lado sim. O nosso lado é da ciência, o nosso lado é da educação, o nosso lado é da segurança pública, feita por especialistas em segurança pública e
falando de fatos e números de uma forma coerente, de uma forma científica, e não bradando arminha ou bradando isso, não, essa não é a nossa forma, essa não é a nossa forma de fazer política, nunca foi, nunca será, e quem diz que é, não nos conhece. Então, esse é um espaço, eu tenho defendido esse espaço para as pessoas que venham falar, mas é muita fala, olha, é muita fala, não, a gente fala aqui para 200, 400, 600, 1.000 pessoas só, que para a gente não é um só, é muita gente. Eu já tive a oportunidade de falar aí do Pronasce com você. Sim, então nós estamos falando sobre todos os temas aqui, sobre todos os temas no enfoque que nós acreditamos que seja o lado certo da coisa. As nossas bandeiras são as mesmas e elas são defendidas abertamente, de peito aberto, porque nós não temos vergonha de defender as nossas bandeiras. Isso é importante. Nós podemos perder votos, sim. Algum bolsonarista pode... eu não gosto mais do Bolsonaro, vou votar... E na hora de olhar para a gente vai continuar dizendo que somos contra as armas. Nós somos contra toda essa mentirada que existe aí. Mas somos isso, a favor Maurício, da vida. A favor da vida e da ciência, em todas as áreas. A Terra não é plana, ponto. Um abração, Maurício, boa tarde aí, fica com Deus e um abração. Bom final de Dia dos Namorados. Opa, abraço. Valeu.